Olá, tudo bom? Eu sou a professora Josiane Louvera, eu leciono Direito Penal e Processo Penal, e hoje a gente está aqui no aulão do 1001 Cursos para tratarmos de assuntos referentes ao Tribunal Regional Federal, Segunda Região. É o concurso que está para acontecer, a gente está preparando uma turma excelente para vocês aqui no 1001 Cursos sobre as matérias que caem para o TRF Segunda Região. Vamos trabalhar com teoria, vamos trabalhar com questões da Fundação Carlos Chagas, que foi a última banca, vamos falar sobre todos os temas que caíram no último concurso. Então, para você que está se preparando, que quer se preparar, que quer estar prontinho quando o concurso do TRF for divulgado, não tem outra alternativa a não ser estar aqui com a gente no 1001 Cursos, ok? A equipe está maravilhosa, um monte de professores que são excelentes, cada um na sua área, então vai valer a pena para você. Eu hoje estou aqui para a gente fazer um aulão a respeito de algumas dicas para o concurso do TRF da Segunda Região. E aí eu vou trabalhar com vocês os temas, eu vou trabalhar com vocês algumas questões para vocês perceberem como que a banca normalmente trabalha com o conteúdo programático, tá bom? E é óbvio, esse aulão vai ficar para você ter uma noção de como será o nosso trabalho, mas querendo, você se inscreve aqui no 1001 para poder ficar com a turma completa. Nós teremos tanto módulos quanto a turma completa. No meu caso, professora de processo penal, você vai ter um módulo de processo penal da Josiane Louvera para o TRF, tá? Mas você também terá outros módulos constitucional, administrativo, e se você preferir, você vai ter a turma completa do TRF aqui no 1001, tá? Você pode, eu já sei tudo, só queria ter um pouquinho mais de informação a respeito de português. Vai ter só o seu módulo de português. Mas se você quer se preparar por completo mesmo, nós vamos ter uma turma completinha aqui do TRF para você, ok? Bom, chega de delongas, chega de bate-papo, e agora nós vamos, então, efetivamente dar início às nossas dicas para o concurso do TRF, ok? Vamos lá. Nós vamos falar dessas 7 dicas que eu preparei para vocês, para o TRF Segunda Região, e a primeira delas está aí, é o nosso conteúdo programático, né? Por que eu coloquei isso como primeira dica? Porque muitas das vezes o candidato, ele se inscreve para o concurso, ele fala, eu quero fazer o TRF, mas ele não tem nem noção do que cai a respeito de cada matéria para ele. Então, por isso que eu fiz essa questão aí do conteúdo programático para vocês como dica. Então, para quem vai fazer técnico do TRF, nós temos o inquérito policial, nós temos a ação penal, nós temos os sujeitos processuais, aqui onde ele diz assim, ó, do juiz, do MP, do acusado e defensor, dos assistentes auxiliares da justiça, isso é sujeitos processuais. E nós temos aí a competência penal do STF, do STJ, dos TRFs, dos juízes federais, dos juizados especiais federais. Então, a nossa primeira dica, né, é aí referente ao conteúdo. Para quê? Para que você saiba exatamente o que estudar. Primeira coisinha que eu quero chamar sua atenção. Para cada um desses tópicos, eu coloquei para você uma relação de artigos, tá? Então, a dica número 1 é: você precisa saber a letra da lei. Não tem como a gente fazer um concurso para o Tribunal Regional Federal, seja de nível técnico, seja de nível superior. Não tem como nós fazermos um concurso em que cai direito processual penal sem que a gente saiba, sem que a gente tenha lido os artigos referentes àquele tema. Então, é primordial que você se situe, que você saiba exatamente o que vai cair. Sabe por quê? Muitas das vezes alunos viram para mim e falam assim: Josiane, me indica o livro, me indica o material, um site de questões, qualquer coisa assim. Não adianta, por quê? Se eu te indicar um livro, vai ter todo o conteúdo de processo penal. Se eu te indicar um site de questões, vai ter todas as questões. Não é assim. Você tem que aprender a individualizar aquilo que realmente te interessa. O que te interessa é estudar processo penal para o
TRF, segunda região, nível técnico, então o que você vai ter que estudar de processo penal é o que está no seu conteúdo programático. Nós não temos o edital de agora, então a gente parte do pressuposto de que a gente deve estudar aquilo que caiu no edital anterior, tá claro? Então, a gente tem que estudar inquérito? Tem. O que eu vou estudar de inquérito? Aquilo que está do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal, tá claro? Tenho que estudar ação penal? Tenho. Então, eu vou olhar do artigo 24 ao artigo 62 do Código de Processo Penal. Tenho que estudar dos sujeitos processuais? Tenho. Vou pegar do artigo 251 ao 281 do CPP. Tenho que estudar o tema competência? Tenho. Qual competência eu tenho que estudar? Todas, do STF, do STJ, do TRF, dos TJs, dos juízes estaduais, dos juízes federais. Então, o que eu tenho que ler? Eu tenho que ler do artigo 69 ao 91 do CPP, além, é claro, de ter que ler os artigos da Constituição que versam sobre o tema competência. Artigo 29, inciso 10, artigo 102, artigo 105, artigo 108, artigo 109, todos da Constituição. E é claro, tanto inquérito quanto ação, competência, são temas que têm muita repercussão geral nos tribunais superiores. Portanto, são temas sobre os quais nós temos muitas súmulas, tá? Então, temos que estar atento a essas súmulas, temos que ler as súmulas do STJ, do STF, que dizem respeito a esses temas. Então, o que eu quero que você faça? Tome uma direção. Essa é a primeira dica. A primeira dica é direcionar o meu estudo. Então, eu não vou estudar tudo de processo penal. Eu só vou estudar os temas que estão no meu edital, os temas que são do meu programa. E, para tanto, eu vou analisar os artigos e as súmulas dos tribunais superiores que dizem respeito a esse tema. Não tenho que sair lendo tudo por aí, tá ok? Então, essa é a nossa primeira dica a respeito do que você tem que fazer para estudar processo penal para o TRF, tá? Agora, nós vamos aqui para a nossa segunda dica, tá? Josiane, cai na minha prova noções de direito processual penal. Significa que eu não tenho que aprofundar o estudo do processo penal, saber todas as teorias, não. Então, como que eu vou me preparar para o concurso? Fácil. Fácil como? Ora, se você quer estudar processo penal para o curso de técnico, o que você vai fazer? Você vai analisar as noções de direito penal dentro das questões anteriores. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui algumas questões para você, uma sobre cada tópico do nosso programa, para que você veja como que a banca normalmente trata o tema. Então, vamos lá para a nossa questão número 1. A nossa questão número 1 aqui, ó, fala sobre inquérito policial. Então, é o nosso primeiro tópico do programa. O que diz a questão número 1, tratada pela FCC, tá vendo? No último concurso que nós tivemos aqui. Na dinâmica do inquérito policial, não se inclui. Aí ele diz, letra A, o reconhecimento de pessoas e coisas. Letra B, as acariações. Letra C, o pedido de prisão temporária. Letra D, a apreensão dos objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. E letra E, a apresentação através de advogado de defesa preliminar por parte do indiciado. Olha só, a nossa resposta é aqui, ó, a letra E. Essa é a nossa resposta. O gabarito está aqui, no enunciado, eu coloquei aqui do ladinho para você ter. A nossa resposta é a letra E. Mas nós vamos entender por quê. Por que a letra E é a nossa resposta? Por um motivo muito simples. As outras alternativas são letra de lei. Durante o inquérito policial, o delegado vai proceder a reconhecimento de pessoas e acariações. Está lá no artigo 6º, inciso 6 do CPP.
tá? Então, durante o inquérito policial, ele vai poder proceder à busca e apreensão. Durante o inquérito policial, ele vai poder apreender os instrumentos que guardarem relação com o fato criminoso. Mas nós aprendemos, e vamos aprender, quem não viu o processo penal ainda, que o inquérito policial é um procedimento administrativo. E, como tal, o inquérito policial, ele não tem como consequência nenhuma sanção. Se ele não tem como consequência nenhuma sanção, não é obrigatória a observância do princípio do contraditório da ampla defesa no inquérito. Por isso, não há que se falar em abrir oportunidade para o advogado do investigado fazer uma defesa preliminar. Não existe essa possibilidade no inquérito. Então, como você pode perceber, a banca trabalhou com uma questão de inquérito, e todas as demais são assim, bem em cima daquilo que a lei dispõe. E por isso que a primeira dica que eu te dei foi: leia os artigos referentes ao seu programa. E a segunda dica é: leu, estudou, agora vamos fazer questões de provas anteriores da banca FCC, direcionadas ao concurso do TRF, onde ele pede noções de direito processual penal, para você ter exatamente a noção, a compreensão de como eles trabalham o tema. Então, essa primeira foi de inquérito. Nós vamos ver uma outra questão agora, que o tema é ação penal. Quando a lei penal incriminadora silencia a respeito da ação penal cabível para determinada infração penal, entende-se que a ação penal é, olha aqui, letra A, pública condicionada à representação, privada exclusiva, pública incondicionada, privada personalíssima, pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Veja que a nossa resposta aí está aqui, ó, é letra C. Josiane, por que é a letra C? Porque olha o que o examinador te pediu. Quando a lei penal incriminadora silencia a respeito da ação penal. O que é a lei penal incriminadora? Silenciar a respeito da ação penal. Lei penal incriminadora silenciar a respeito da ação penal é quando o legislador te traz um crime e ele não exige nenhuma condição específica para que se possa propor a ação penal. Então, por exemplo, você abre o seu artigo 121 do Código Penal e vai estar escrito lá assim: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Está escrito isso lá. Se você continuar analisando o artigo 121, você vai ver que tem no parágrafo 1º uma causa especial de diminuição de pena, que a gente chama de homicídio privilegiado. Se você olhar o parágrafo 2º, você vai ver que nós temos aí a hipótese do homicídio qualificado. Se você olhar o parágrafo 3º, nós temos a hipótese do homicídio culposo. Se você olhar o parágrafo 4º, nós temos as hipóteses de causas de aumento do homicídio doloso e do homicídio culposo. E se você olhar o parágrafo 5º, nós temos uma hipótese aí de extinção de punibilidade pelo perdão judicial. Então, ao analisar o crime de homicídio, a gente percebe de forma imediata que não há nenhuma disposição de lei tratando de qual seria a ação penal para o crime de homicídio. Ou seja, em nenhum desses parágrafos veio uma informação a respeito de que se a ação depende de representação, se ela depende de requisição do ministro da Justiça ou se ela depende de queixa. Como não veio dependendo de nada, a lei silenciou em relação à ação. Se a lei silencia em relação à ação, nós temos que aplicar a regra. E qual é a regra? A ação é penal pública incondicionada, conforme prevê o artigo 100 do Código Penal. Por isso, a nossa resposta aí é a letra C. Vamos à questão 3. A respeito da denúncia ou da queixa, é correto afirmar: a renúncia ao exercício do direito de queixa a um dos autores do crime não impedirá a propositura da ação privada
contra os demais. Errado. Por que errado? Porque a renúncia feita em favor de um dos autores se estende a todos. Então, quando ele diz aqui não impedirá, faz a alternativa ficar errada. Artigo 49 e 50 do Código Penal. A renúncia em favor de um dos autores impede a ação penal contra os demais. Letra B. Na ação penal privada oferecida a queixa, o querelado pode apresentar reconvenção. Não, reconvenção é uma forma de defesa prevista no processo civil. Não se fala em reconvenção no processo penal. Errada, letra B. Letra C. A queixa em ação penal privada do ofendido não poderá ser aditada pelo Ministério Público. Errado. O artigo 46, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, diz que quando o ofendido ingressar com uma ação privada, é possível o MP aditá-la. Letra D. A exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias é um dos elementos tanto da denúncia quanto da queixa. Esse é o nosso gabarito, tá? Artigo 41 do CPP. Letra E. A queixa é ato personalíssimo do ofendido, não podendo ser dada por procurador com poderes gerais nem especiais. Errado. Por que errado? O artigo 44 do Código de Processo Penal admite a queixa oferecida por procurador com poderes especiais. Vamos entender 2 detalhes dessa questão. Vimos qual é o nosso gabarito, letra D, mas nós temos que analisar essa letra E. Gente, a queixa é a peça que inaugura a ação privada. E a ação privada é de legitimidade do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Acontece que para intentar uma queixa, o agente precisa ter o que a gente chama de capacidade postulatória. Capacidade postulatória é própria dos advogados. Então, o ofendido, ele não pode pessoalmente oferecer uma queixa se ele não for advogado. Se ele não for, ele terá que constituir um advogado e dar para esse advogado uma procuração com poderes especiais. Isso está expressamente previsto no artigo 44 do Código de Processo Penal, ok? Portanto, errada, sem sombras de dúvida, a letra E, tá? Assim como a queixa em ação privada, letra C, não poderá ser aditada pelo MP. Outra questão que nós temos que comentar. Por quê? O Ministério Público, ele funciona como titular da ação pública e como fiscal da lei. Nessa condição de fiscal da lei, ele vai atuar tanto na ação pública quanto na ação privada. Então, pode o MP aditar a queixa? Pode. Artigo 46, parágrafo 2º e artigo 45 do Código de Processo Penal. Porém, há que se analisar o seguinte: quando o MP for aditar a queixa, na hipótese do artigo 46, parágrafo 2º e do artigo 45, eu tenho que analisar se a gente está diante de uma ação privada exclusiva, se a gente está diante de uma ação privada personalíssima, se a gente está diante de uma ação privada subsidiária da pública. Por quê? Se a ação for privada subsidiária da pública, o MP pode aditar subjetiva e objetivamente. Por quê? Porque, nesse caso, o MP não é só fiscal da lei, ele é titular da ação pública e a ação privada exclusiva, ela só vai existir naquela hipótese em que a gente verificar a inércia do MP em uma ação penal pública, em um crime de ação pública. Agora, se a ação for privada exclusiva ou personalíssima, o MP só pode editar na condição de fiscal. E na condição de fiscal, ele só pode editar de forma objetiva. Ok? Então, explicada essas 2 alternativas que demandavam mais explicação que as demais, vamos, então, dar prosseguimento aqui para a nossa questão de número 4. Olha aí, Tício
resolveu matar seu desafeto, Cícero. Deu início à execução do homicídio em São José dos Campos, São Paulo, onde efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo em que este se encontrava. Cícero conseguiu fugir e, perseguido, foi novamente alvejado por Tiço em São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Local em que, face à aproximação de viaturas policiais, não conseguiu dar prosseguimento à empreitada criminosa. Nesse caso, a competência para processar e julgar o ilícito penal cometido por Tiço será do Juízo de Direito da Comarca de... Olha aqui, Tiço queria o quê? Matar Cícero. Iniciou a execução aonde? Em São José dos Campos. Não conseguiu matar o Cícero. E ele, insatisfeito, perseguiu o Cícero para novamente praticar o crime. Só que ele perseguiu para alvejá-lo, e isso aconteceu, essa perseguição aconteceu em São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Angra dos Reis. Angra dos Reis foi no Rio de Janeiro, local em que, face à aproximação das viaturas, ele não conseguiu dar prosseguimento. O que significa isso? Significa que esse crime restou tentado. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, de quem é a competência? O artigo 70 do Código de Processo Penal. Ele diz pra gente que a competência no processo penal é do juiz do lugar em que a infração se consumar. Então, se o crime é consumado, a competência é do juiz do local onde o crime se consumou. Se o crime é tentado, a competência é do juiz do lugar onde se praticou o último ato de execução. Se você analisar a questão que a gente acabou de falar, o último ato de execução foi praticado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Portanto, como o crime é tentado, a competência é do juiz do lugar onde, por último, se praticou um ato de execução, Angra dos Reis. A competência é do juiz de Angra. Letra E é a resposta. Agora, muito cuidado. O crime, em regra, ele se consuma e a competência é do juiz do lugar onde o crime se consumou. Se esse crime ficar tentado por circunstância alheia à sua vontade, a competência é do juiz onde se praticou o último ato de execução. Isso porque o Código Penal, no que diz respeito à competência, ele adotou o que a gente chama de teoria do resultado. Ou seja, a competência é do juiz do lugar onde o crime teve o resultado, ok? Mas, em se tratando de homicídio, você tem que tomar a seguinte precaução. Se o homicídio se consumar e a vítima for transportada de um local para o outro para efeito de tratamento hospitalar, aí tem que se verificar o seguinte: vamos imaginar que uma vítima foi alvejada na comarca X. O meliante acreditou que essa vítima já estava até morta, mas por um motivo qualquer não estava. Então passou por ali alguém que socorreu e levou essa vítima para o hospital na comarca Y. Lá chegando, a vítima, em razão dos ferimentos, não suportou e veio a falecer. Onde o crime se consumou? Na comarca Y. Mas onde aconteceram os fatos? Na comarca X. Nesse caso, a gente não aplica a regra do artigo 70. A jurisprudência do STF é no sentido de que, em se tratando de crime de homicídio, quando a vítima vem a falecer em local diverso de onde aconteceu a infração, porque foi removida para efeito de tratamento médico hospitalar, nesse caso, a competência do juiz do lugar onde houve a ação ou a omissão. Por quê? Porque nesse local onde houve a ação ou omissão, é o local mais propício para se conseguir provas a respeito do crime que aconteceu. Lá nessa comarca Y, onde a vítima chegou e ingressou no hospital, ninguém sabe de nada, apenas que ali chegou uma vítima alvejada. Só isso, tá bom? Então, muito cuidado quando se tratar do crime de homicídio. Mas nesse caso específico, a nossa resposta é efetivamente a letra E, ok?
Vamos agora tratar do tema sujeitos processuais. O juiz poderá exercer jurisdição no processo em que seu cônjuge... O juiz poderá exercer a jurisdição no processo em que seu cônjuge tiver funcionado como perito? Não. Advogado? Não. Autoridade policial? Não. Auxiliar da justiça? Não. Testemunha? Sim. Então, a nossa resposta aí é letra E. Josiane, por que a nossa resposta aqui é a letra E? Porque nós temos dois institutos em relação aos sujeitos processuais previstos no artigo 252 e 254, que são, respectivamente, o impedimento e a suspeição. Quando o juiz, por motivo funcional, porque já funcionou de alguma forma nos autos, não puder atuar, ele está impedido na forma do artigo 252. Agora, quando o juiz, por motivo pessoal, por motivo de foro íntimo, ele não puder atuar naquele processo, a gente diz que houve a suspeição. E, por via de consequência, o juiz não vai poder atuar. Então, se por acaso ele ou seu cônjuge já funcionou como perito, já funcionou como delegado, como MP, ele estaria impedido, não pode agir, porque já funcionou naquele caso, entendeu? Agora, como testemunha, não há essa violação. Portanto, você tem que estar atento aos artigos 252 e 254 do CPP, que tratam, respectivamente, do impedimento da suspeição do magistrado, ok? Bom, então, a nossa resposta aí ficou a letra E. Visto isso, nós terminamos a nossa segunda dica. E aí vocês viram que nós fizemos questões de direito processual penal que foram ventiladas pela banca Fundação Carlos Chagas e que, como você pôde perceber, são noções gerais daquilo que está no nosso conteúdo programático, ok? Bom, mas eu disse a vocês, lá na nossa primeira dica, que um dos temas que cai na nossa prova é inquérito policial. E por conta disso eu vou te trazer algumas dicas sobre esse tema. Por que algumas dicas que eu considero imprescindíveis? Porque em janeiro de 2016, nós tivemos uma alteração legislativa no que tange ao artigo 7º da Lei 8.906 de 94. Então, em razão dessas alterações no artigo 7º, inciso 14, inciso 21, parágrafo 10, 11 e 12 dessa lei, a gente tem uma repercussão muito grande dessa inovação legislativa no tema inquérito policial. Então, essa dica, ela é para que você fique o quê? Antenado, para que você perceba quais as alterações que já aconteceram em 2016 e que com certeza será objeto da sua prova. Então, vamos lá, a terceira dica. Olha aqui. O artigo 7º da Lei 8.906 de 94 diz pra gente: são direitos do advogado, inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, ou seja, que a gente acabou de ler, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados, nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, ok? Então, o que eu quero que você perceba aqui? Eu quero que você tenha o seguinte cuidado. Josiane, o inquérito policial tem como característica ser sigiloso? Tem. Esse sigilo é absoluto? Não, nunca foi. Nunca foi desde 88. Por quê? Porque o sigilo do inquérito interno não alcança aos juízes, aos membros do MP e aos advogados. Quando eu falo advogados, incluo aí os defensores públicos, tá? Não alcança eles. Por que não? Primeiro,
Ao juiz não pode alcançar, porque existem algumas diligências que o delegado só pode fazer mediante ordem do juiz. Exemplo, interceptação telefônica, prisão temporária, prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, são todas diligências do inquérito que só podem acontecer se tiver ordem judicial. Só que para o juiz dar uma ordem como essa, ele tem que saber o que existe nos autos, para então ele dar a ordem. Se ele não souber o que está nos autos, ele não tem como dar ordem. Tá claro? Então, por esse motivo, é que a gente diz que o inquérito é sigiloso, mas não alcança o magistrado. Esse sigilo também não alcança o MP. Por que não, Josiane? Por que esse sigilo não alcança o MP? Porque o MP é fiscal da lei e alguns desses atos que o juiz vai determinar, ele antes de determinar, ele tem que ouvir quem? O MP. Entendeu? Então, se o juiz vai decretar, por exemplo, uma prisão temporária, antes de decretar, ele vai ouvir o MP. Isso está lá no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 7.960, de 89. Tá claro? Então, o MP vai ter vista dos autos para ele dar a sua opinião, dar o seu parecer, para depois, então, o juiz decidir. E os advogados? Os advogados, tranquilo. Por que o advogado vai ter acesso? Porque o advogado vai ter acesso àqueles elementos informativos que dizem respeito à pessoa que está sendo investigada, já que ele vai se utilizar daquilo tudo ali para, no futuro, fazer a defesa desse investigado. Agora, é necessário se analisar o inquérito sobre 2 aspectos. O inquérito, ele é feito de ato de investigação. Esses atos são reduzidos a termos, a escrito, e eles são transformados em autos do inquérito. Quando a gente fala de juiz e de MP, eles terão acesso aos autos para opinar a respeito, ou no caso do juiz, para decidir a respeito de um ato que será praticado. Por exemplo, o delegado representou pela interceptação telefônica, pela prisão temporária, o juiz e o MP terão acesso aos autos, o MP vai ter acesso para opinar se acha que cabe ou não a prisão temporária, e o juiz vai ter acesso para dizer se ele vai decretar ou não. Então, eles têm acesso aos autos e eles já sabem a respeito do ato, nesse caso, antes mesmo do ato ser praticado. Então, eles têm acesso aos autos e aos atos. Tá claro? Agora, os advogados não. Os advogados, a gente acabou de ler o artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.994. Eles terão acesso aos autos do inquérito. O que são autos do inquérito? São aqueles atos que já foram praticados e reduzidos a termo, reduzidos a escrito, já estão documentados. Esses são os autos do inquérito. Então, o advogado vai poder folhear os autos, mas o advogado não vai saber que tem uma prisão preventiva decretada, que o delegado vai cumprir o mandado amanhã. O advogado não vai saber que tem uma interceptação telefônica que foi decretada que está acontecendo. O advogado não vai saber que existe um mandado de busca e apreensão para que o delegado cumpra. Por quê? Porque esses atos ainda não aconteceram e, portanto, não foram transformados em autos, não foram reduzidos a escrito, não estão documentados ainda, então o advogado não vai saber. E o motivo é muito simples. Se o advogado tomar conhecimento desses atos antes mesmo deles serem praticados, é óbvio que o delegado não vai obter sucesso na sua empreitada investigativa. Por que não? Porque é claro que se eu sou advogada do Fábio e sei que amanhã vai se fazer uma busca e apreensão na casa dele, o que eu vou dizer para ele hoje? Fábio, vaza daí, limpa tudo que está na casa, se possível, derruba essa casa. Por quê? Vamos fazer uma busca e apreensão. É natural que o advogado faça isso. Por quê? Porque ele está agindo no interesse do cliente. Ai, Josiane, mas se o advogado fizer isso, ele não é tão bandido quanto o bandido, não. Ele não está participando do crime com o cliente. Ele está orientando o cliente. Eu nem preciso saber que existe uma interceptação telefônica contra meu cliente para dizer para ele não falar no telefone. Não é verdade? Você nem é meu cliente, você é meu aluno e eu digo para você hoje, para de falar no telefone, só fala no telefone bobagem, aquilo que não pode repercutir contra você, não pode te atrapalhar em nada. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando vai ter uma interceptação telefônica. Entenderam? Então, o advogado não vai tomar conhecimento disso antes, só depois que tiver efetivado.
Então, esse artigo 7º, inciso 14, ele sofreu algumas alterações agora, em 2016, mas a essência dele continua a mesma. O advogado continuará tendo acesso aos autos. Antes dessa alteração, agora em 2016, o advogado já podia ter acesso aos autos, tá? Mas nós temos a súmula vinculante número 14, que corrobora com esse dispositivo legal e diz pra gente que os advogados terão acesso aos autos que já estiverem documentados. É justamente por causa desses autos já documentados que o parágrafo 11 que a gente acabou de ler diz pra gente que o delegado poderá delimitar o acesso do advogado em relação aos autos que estiverem em andamento. Por quê? Se está em andamento, não foi documentado, não está reduzido a termo, o advogado não vai ter acesso. Então, realmente, o delegado vai poder delimitar esse acesso. Só para complementar essa dica, eu quero que você entenda o seguinte. O advogado, ele, regra, tem acesso aos autos. Mas é possível que ele tenha acesso a um ato? É. Como que eu vou pensar isso, Josiane? Da seguinte forma. Todos aqueles atos que não importarem prejuízo para a investigação, o acesso do advogado, ele poderá ter acesso. De forma que você só vai delimitar, só se delimita o acesso do advogado naquela hipótese em que se verifica que o acesso dele pode importar em prejuízo. Exemplo, foi marcado para amanhã, às 15 horas, na delegacia, a oitiva do Fábio, que é o investigado. Ele me contratou como advogada. Eu vou com ele? Vou. Vou participar do interrogatório dele? Vou. Por quê? Porque se esse ato vai ser feito pelo próprio investigado, que está ali sabendo, qual é o prejuízo que eu, advogada, posso causar para essa investigação? Nenhum. Entenderam? Então, por exemplo, ouvir o investigado, participar de reconstituição de crime, a reprodução simulada, participar de acariações, de reconhecimento de pessoas, tudo isso o advogado pode. Embora sejam atos que ainda estão sendo feitos, não foram documentados, são atos que a participação do advogado não importará em nenhum prejuízo para a investigação. Por isso é que o delegado só vai poder delimitar o acesso do advogado naquilo que puder importar em quê? Em prejuízo. Tá claro? Então, muita atenção para essa dica, porque como esse dispositivo foi alterado agora em 2016, é óbvio que é uma questão certa de prova. O que efetivamente foi alterado aqui? Já se dizia na lei que o advogado poderia examinar os autos do inquérito. Só que ele dizia examinar em delegacia de polícia, né, na repartição policial. Hoje ele diz em qualquer instituição, porque se sabe, é óbvio, que a investigação pode ser feita por outros órgãos que não a autoridade policial, tá claro? Outra modificação aqui é que ele diz os autos findos e em andamento, tá claro? E outra modificação é que ele diz em meio físico ou digital. O digital não existia na redação anterior, ok? E a outra novidade fica aqui a cargo do parágrafo 11, que diz sobre essa delimitação que a gente já sabia que existia, mas agora está expressamente prevista. A nossa quarta dica também está ainda a respeito desse tema da alteração feita em 2016. Diz pra gente, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Isso aqui é uma novidade? É, porque se você analisar aqui, ele vai dizer que o advogado vai ter acesso mesmo sem procuração. Tá claro? Agora, ele diz, nos autos sujeitos a sigilo. Mas, Josiane, todo inquérito não é sigiloso? É. Então, aqui onde está escrito sigilo, você está lendo sigilo, mas você interpreta segredo de justiça. Essa é uma dica. Por que você vai interpretar aí segredo de justiça? Porque sigiloso o inquérito já é, e o advogado vai poder ter acesso mesmo sem procuração por força do inciso 14. Porém, se esse inquérito, que já é sigiloso, estiver sujeito ao segredo de justiça, aí o advogado só vai ter acesso se tiver procuração nos autos. O segredo de justiça ele está expressamente estabelecido no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Outra alteração que está aí nessa nossa quarta dica é o parágrafo 12, que diz para a gente o seguinte: a inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, ou seja, esse acesso do advogado,
ou fornecimento incompleto dos autos, ou fornecimento de autos em que houve retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável, que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do autor de requerer acesso aos autos competentes, ao juiz competente. Vamos lá analisar. Esse parágrafo 12... ele trouxe para a gente a novidade, né, de estar expresso o crime de abuso de autoridade quando a autoridade responsável pela investigação não permitiu o acesso do advogado naqueles casos em que não se pode delimitar. Tá claro? Por que ele não colocou aí abuso de autoridade do delegado de polícia? Por um motivo muito simples. A regra é que a investigação é feita por meio de inquérito policial. Essa é a regra. Artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, e artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, e artigo 4º do Código de Processo Penal. A regra é essa. Porém, o parágrafo único do artigo 4º do CPP, ele diz pra gente que é possível investigação por outros órgãos que não a Polícia Judiciária. Então, é possível investigações extrapoliciais. E a essas investigações extrapoliciais, a gente não chama de inquérito policial. Tá claro? Então, você tem inquérito feito pela MP, você tem inquérito feito por CPI, que é o inquérito parlamentar, você tem inquérito feito por tribunais quando a pessoa investigada tem prerrogativa de função, não é isso? Então, o que o legislador quis deixar claro pra gente aí foi o seguinte: não importa quem está responsável pela investigação. Se violar o direito do advogado, que está previsto no artigo 7º, inciso 14, vai incidir em crime de abuso de autoridade. Tá claro? Não pode violar esse direito. Vai incidir em crime de abuso de autoridade. Mas, Josiane, você falou agora no parágrafo 11 que a autoridade poderá delimitar. Pode delimitar quando houver o quê? Alguma diligência em andamento que o acesso do advogado importe em prejuízo para a diligência. Mas delimitar em relação aos autos já documentados, não pode. Tá claro? Já foi documentado, já faz parte dos autos, não pode nem retirar a peça dali. Ok? Senão incide no abuso de autoridade aí previsto. Outra coisa que tá aí, que você tem que atentar, é que o legislador diz pra gente que o fato de acarretar o abuso de autoridade não impede o advogado de requerer junto à autoridade competente vista dos autos. Josiane, como que o advogado vai requerer a vista desses autos? Veja bem, como nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 14, que diz que o advogado tem direito de ter acesso aos autos, quando a autoridade, na forma do parágrafo 12, impede o advogado de ter acesso, ele está violando uma súmula. E a violação da súmula, a violação da decisão do Supremo, dá à parte, nesse caso ao advogado, o direito de ingressar no Supremo com uma reclamação. Uma reclamação em razão de ter ocorrido desrespeito à inobservância de uma súmula editada pelo tribunal, pelo STF. Tá claro? Isso está no artigo 103 da Constituição Federal. Então, é possível o advogado fazer uma reclamação. Porém, o rito da reclamação não é tão rápido quanto deveria ser. O que significa dizer que se eu fizer uma reclamação perante o STF, eu não vou ter resposta hoje, eu não vou ter resposta agora, e eu quero ter de pronto atendimento daquele meu direito de ter acesso aos autos. Então, normalmente, o que se pode fazer, além da reclamação? Um mandado de segurança. Porque é direito líquido e certo do advogado ter acesso aos autos. Então, quando ele não tem acesso aos autos porque a autoridade o impediu, violou um direito líquido e certo do advogado. Ele pode impetrar um mandado de segurança. E, nesse caso, ele impetra o mandado de segurança em nome próprio, ok? Mas ainda há uma terceira possibilidade. Impetrar um habeas corpus. Só cuidado. Se for habeas corpus, o advogado não impetra em nome próprio. Ele impetra em nome do paciente. Então, se por acaso o investigado estiver privado da sua liberdade de locomoção, pode o advogado ingressar com o habeas corpus, não é verdade? Em favor do paciente, ele é o impetrante, e requerer, entre outras coisas que ele vai requerer ali, o pedido de vista dos autos. Tá claro? Então,
Na hipótese do parágrafo 12 do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, se houver violação do direito previsto no inciso 14, o advogado poderá, para fazer valer esse direito, interpor uma reclamação perante o STF, interpor um mandado de segurança em nome próprio, ou um habeas corpus em nome do paciente, que é o cliente, ok? Então, fechando aí essa dica, nós vamos dar continuidade agora à quinta dica, prevista também nessa alteração, que está aí no inciso 21 do artigo 7º da Lei 8.906. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrente ou derivado, direto ou indiretamente. Podendo, inclusive, aqui está o grande boom da história, a grande novidade, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Isso é novidade que, com certeza, cai em qualquer prova de concurso que nós tivermos esse ano. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você analise no inciso 21, tá? Ele diz que é direito do advogado acompanhar o investigado no ato do interrogatório, tá? E que se ao advogado for negado esse direito, isso gera nulidade absoluta. Gente, inquérito policial é procedimento administrativo. Então, onde está escrito nulidade absoluta aí, entenda que não é nulidade absoluta. Por quê? Porque só se declara nulidade absoluta de qualquer ato quando esse ato gerar prejuízo para as partes. Acontece que, nesse caso, não há um prejuízo que não possa ser sanado, porque o agente é interrogado, ele é ouvido, ele é inquirido durante o inquérito, mas ele também vai ser interrogado no processo, então eu tenho como sanar essa irregularidade. Então, cuidado com essa situação da nulidade absoluta aí. Não é a nulidade absoluta. É porque o examinador, ele se pôs mal aí, ele escreveu errado, na verdade. Ele tinha que dizer que vai haver uma irregularidade, vai haver uma nulidade, mas absoluta não, porque a nulidade absoluta, ela é uma nulidade insanável, não é isso? Tem que gerar prejuízo para todas as partes, eu posso arguir a qualquer tempo, não. Não é nulidade absoluta, porque é possível sanarmos essa irregularidade, esse vício, quando a gente foi interrogado em sede judicial, tá claro? Pode, inclusive, se fazer um novo interrogatório. Agora, outra coisa que eu quero que fique bem claro para você, e que eu ouvi muitos comentários a respeito desse dispositivo. Josiane, agora com o inciso 21, é obrigatória a presença do advogado em todos os atos do inquérito? Gente, não é, tá? Se você ouviu falar isso agora, em 2016, risca isso da sua mente. Por quê? O inciso 21 não criou a obrigatoriedade da presença do advogado durante os atos do inquérito. Se o Fábio for preso em flagrante hoje, conduzido à delegacia, e lá chegar, ele disser que não tem advogado, o delegado vai ouvi-lo, vai colocar o depoimento dele a escrito e vai pegar cópia dos autos e encaminhar no prazo de 24 horas à Defensoria Pública, artigo 306 do CPP. Ah, Josiane, não tem que chamar um advogado ou nomear um defensor para acompanhar? Não tem que chamar ninguém. Agora, se Fábio for preso em flagrante hoje, está na delegacia, ele tem o direito de comunicar-se com alguém da família ou com qualquer pessoa por ele indicada. E se no momento em que ele se comunicar, ele conseguir um advogado, o advogado chegar à delegacia, não se pode ouvi-lo sem permitir que o advogado esteja presente, sem permitir que o advogado participe. Mas, Josiane, se o advogado levar 5 horas para chegar, gente, olha só, pense o seguinte, tem advogado e está presente, eu tenho que deixar ele participar. Tem advogado e não está presente, eu pratico o ato mesmo sem ele. Não tem advogado, pratico o ato e não preciso nomear advogado nem nomear defensor. Não tem advogado, eu encaminho os autos no prazo de 24 horas da Defensoria Pública. Então, o artigo 7º, inciso 21, não fez, como querem alguns doutrinadores, a exigência da presença de advogado durante todos os atos do inquérito. Então, a falta do advogado durante os atos do inquérito não gera nulidade alguma. O que gera nulidade é: eu tenho advogado, ele está presente, eu vou ouvir o investigado e não deixei o advogado participar.
aí isso gera nulidade. Tá claro? Aquele ato não vai ser considerado. Aí sim, agora, não criou a obrigatoriedade de atuação do advogado em todas as etapas do inquérito. Claro que nós vamos falar muito sobre isso no nosso módulo de inquérito policial. Nós vamos falar muito sobre isso no nosso módulo do TRF e vamos falar muito sobre isso na turma completa do TRF. Eu só estou aqui te dando uma dica. Temos muito mais a falar sobre esse assunto, tá? É a nossa quinta dica. Vamos dar aqui continuidade e vamos aí para a linha A, que diz que o advogado hoje pode apresentar razões e quesitos. Essa realmente é uma inovação. Por quê? Porque nós já sabíamos, né, que lá no artigo 159, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, era possível as partes indicarem assistentes técnicos depois que a perícia fosse feita, e é claro, também é possível as partes no curso do processo apresentar quesitos, está lá no artigo 176 do CPP, tá claro? Então, artigo 159 prevê também no parágrafo 7º uma possibilidade de ofertar quesitos e prevê no artigo 176 também. Agora, a grande novidade é o investigado, através do seu advogado, poderá oferecer quesitos já na fase do inquérito. Então, o crime deixou vestígios? Deixou. Vai existir exame de corpos de delito? Vai. Se vai existir exame de corpos de delito, vai existir perícia, porque exame de corpos de delito é uma perícia. Então, só quem vai oferecer quesitos é o delegado, como era antes? Não. A partir de agora, o advogado do investigado também pode oferecer quesitos com fundamento na alínea A. Além de oferecer quesitos, pode apresentar razões, ou seja, cuidado, essas razões não é uma defesa preliminar não, porque a gente não está falando de defesa aqui, mas pode apresentar razões, pode pedir esclarecimento, pode colocar aquilo que ele entende como necessário, agora por escrito nos autos. Então, essa alínea A, ela veio para a gente como uma luva, né? Uma grande novidade, e, na verdade, abriu aí uma brecha enorme para aqueles que são defensores de que o inquérito policial admite a ampla defesa. Então, os doutrinadores que admitem ampla defesa no inquérito ganharam agora, com essa linha A do inciso 21 do artigo 7º, um grande argumento legal para dizer que é possível a ampla defesa no inquérito. Porém, a gente ainda não pode afirmar isso, continua sendo doutrina minoritária. Sexta dica, espécies de ação penal, como identificar. Olha, eu já disse a vocês que a ação pode ser pública incondicionada, pública condicionada, e ela pode ser de iniciativa privada, não é isso? O que eu preciso saber? Como identificar essas ações na minha prova, não é isso? Eu tenho que saber quando a ação vai ser pública, quando a ação vai ser privada. Gente, quando num concurso tem o tema ação pública e, além de ter processo penal, tem direito penal também, a dica é a seguinte: estude os crimes que estão no seu programa, e para cada crime que você for lendo no código, você vai ali vendo, vai escrevendo, vai assinalando se a ação é pública incondicionada, se a ação é pública condicionada ou se a ação é privada. Tá claro? Vai fazendo isso. No nosso caso aqui específico, para o TRF técnico, nós não temos penal, ou pelo menos não tivemos no último concurso, tá? Então, você não vai precisar estudar os crimes para saber qual é a ação. Então, a dica vai ser a seguinte: a regra é que os crimes são de ação penal pública incondicionada. Então, todas as vezes que eu olhar para um tipo penal e o legislador silenciar em relação à ação, nós inclusive fizemos uma questão sobre isso, você vê que a banca pergunta, é ação penal pública incondicionada. Todas as vezes que a gente olhar para um tipo penal e o legislador exigir como condição para a ação a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça, nós estaremos diante de uma ação penal pública condicionada. Tanto faz se a ação é pública incondicionada ou condicionada, a titularidade do Ministério Público, e essa ação só pode ser intentada por meio de denúncia, conforme prevê o artigo 129, inciso 1
da Constituição Federal. Quando você analisar um tipo penal e o legislador exigir a queixa para a ação penal, é porque trata-se de crime de ação penal de iniciativa privada. E aí o titular dessa ação é o ofendido, que será tecnicamente chamado de querelante, e ela se iniciará por uma queixa. No nosso caso, TRF técnico, a gente não vai ter direito penal, então eu não vou olhar para esse crime. Então eu vou saber exatamente a regra, que foi essa que eu te disse. O artigo 100 do Código Penal diz pra gente que a ação é penal pública incondicionada. Então, se a questão silenciar, se precisa de representação, de requisição do ministro da Justiça ou de queixa do ofendido, é porque o crime é de ação pública incondicionada e o MP vai agir independentemente de manifestação do ofendido. Agora, a questão vai ter que dizer para você se depende de representação ou requisição, a ação é pública condicionada. Se depende de queixa, a ação é penal de iniciativa privada. Nós fizemos hoje aqui 2 questões de ação penal e nós falamos desses 2 temas, né? De quando a ação é pública incondicionada, quando ela é condicionada e quando ela é privada. Esse é um tema recorrente em todas as provas, não só do TRF, que tem processo penal. É necessário que o candidato saiba quando está tratando de ação pública incondicionada, condicionada ou privada, ok? Então, aí vai a 6ª dica, fiquem de olho no artigo 100 do Código Penal e no artigo 24 do Código de Processo Penal. Esses 2 artigos, para você que vai fazer técnico, são suficientes, tá? Claro. Jucena, eu vou fazer analista. Aí, então, a gente vai ampliar um pouco esse pensamento, tá? Aí você tem que analisar quais são os crimes, quais são as ações, mas isso não vai ser problema para você, porque nós vamos trabalhar isso em detalhes na nossa turma de TRF aqui do 1001 cursos, ok? Vamos então agora para a nossa 7ª dica. Bom, a nossa 7ª dica diz respeito ao assunto sujeitos processuais, né? Que são o juiz, o MP, o perito, o intérprete, eventual de justiça, acusado e defensor. Qual é a dica essencial a respeito dos sujeitos processuais? É o que está aí no artigo 252 do CPP, fizemos uma questão sobre o tema, né? E no artigo 254, o que trata o artigo 252? Do impedimento. O juiz não vai poder exercer jurisdição no processo em que ele tiver funcionado em qualquer uma dessas 4 hipóteses aí previstas. E o artigo 254, ele trata da suspeição do magistrado, que vai acontecer quando ele estiver diante de uma dessas 6 hipóteses aí do artigo 254. Então, o que eu quero tratar com você a respeito desse assunto? Olha, todas as provas que têm o tema sujeitos processuais, cai questão de suspeição, cai questão de impedimento. Então, você precisa analisar os 4 incisos do artigo 252 e os 6 incisos do artigo 254. Apenas para que você tenha, assim, uma dica de como eu vou fazer para memorizar isso, pense o seguinte: haverá a suspeição sempre que o motivo que impedir a autoridade de agir for de foro íntimo. Perceba que o artigo 254, ele fala, por exemplo, que o juiz não vai poder atuar, e isso se aplica aos demais sujeitos também, quando ele for amigo íntimo, inimigo capital de alguma das partes, quando ele tiver aconselhado alguma das partes, quando ele for sócio, quando ele for credor, quando ele for devedor de uma das partes. Ou seja, tudo motivo o quê? Pessoal, foro íntimo. E quando ele vai estar impedido? Quando ele tiver funcionado, ou quando o seu cônjuge ou parente consanguíneo afim até o 3º grau, inclusive, tiver funcionado no processo de forma anterior, ou seja, funcionado como delegado, como promotor, como defensor, como perito. Então, se agiu dessa forma, o motivo é funcional, ele estará impedido de agir. Então, muito cuidado com o tema sujeitos processuais no que diz respeito à suspeição e impedimento, mas eu volto a lhe dizer que a gente vai tratar disso de forma bem ampla, de forma bem didática para você na nossa turma. Ok? Bom, eu esgotei com vocês agora as 7 dicas para você que vai fazer o concurso do Tribunal Regional Federal. E agora eu vou te convidar a fazer conosco a turma de TRF. Aqui o 1001 Cursos está com uma turma com excelentes profissionais, cada um na sua área, e vamos atender a todos os seus anseios em relação ao tema. E sabendo que você tem que, é claro, aprender
com quem tem experiência de ensinar para passar em concurso público. E aqui você está com essa equipe que tem experiência com tribunais, tem experiência com outras áreas de concurso, são professores que já estão no mercado todos há mais de 10 anos, sabem exatamente o que é aprovar um candidato, sabem exatamente aquilo que é necessário que você estude. Então, alguns candidatos pensam, mas eu vou pegar um material que meu amigo tem de PDF, eu vou pegar o resumo de uma aula que meu amigo fez, eu vou pegar um vídeo, aula no YouTube. Gente, não basta você sentar e pegar o material de processo penal. Você pegar um vídeo no YouTube de processo penal, você tem que ter um estudo direcionado para o seu concurso. E esse estudo direcionado para o seu concurso, você vai ter aqui conosco no 1001 Cursos. Se você quiser fazer a turma, nós temos ela completa. Mas se você tiver interesse apenas em alguns módulos, também teremos todos os módulos individualizados, ok? Aqui embaixo tem aí a forma que você precisa saber para se inscrever. Então, aí embaixo da sua tela, você tem como fazer a sua inscrição, ok? Temos alguma pergunta? Essas três? Duas, né? Repete, por favor, os artigos de sujeitos processuais. César Bittencourt, boa noite, né? Os artigos de sujeitos processuais, você vai ler do artigo 251 ao 281 do CPP. Agora, no que diz respeito à suspeição e impedimento, artigo 252 ao 254, ok? Se você olhar lá na nossa primeira dica, eu coloquei o conteúdo programático e o artigo de cada um daqueles tópicos logo à frente, tá? A outra pergunta da Cris Santista. Esse aulão também é válido para o MP? Olha, esse aulão também é válido para o MP. Aliás, essa aula de hoje, ela é válida para o concurso de TRF, de TRE, de TJ, de MP, de defensoria, de delegado, de defensor, do que você quiser. Por quê? Esses 4 temas que nós falamos aqui são temas que são corriqueiros de todos os demais concursos, tá? Eu quero fazer TJ, eu quero fazer PRF, eu quero fazer Polícia Federal, eu quero fazer investigador, eu quero fazer MPE, DPE, o que eu quiser fazer que caia direito processual, e todos esses que eu te falei agora, cai processo penal, cai essa matéria e você pode utilizar, ok? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, e é claro, o prazer será maior quando eu encontrá-los aqui no 1001 Cursos, na nossa turma de TRF Segunda Região. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar para cá, que eles passarão para mim e eu farei então para vocês a resposta, ok? Até a próxima oportunidade.